Boa tarde a todos, meu nome é Nalide Araújo Leite, sou ativista pelos direitos humanos e resistência contra crimes psicotrônicos de torturas mentais. Então hoje nós vamos fazer um vídeo diferente para facilitar. Nós vamos apresentar alguns canais nos quais vocês podem encontrar informações que necessitam para realmente verificar se são verídicas as denúncias feitas pelos X, indivíduos alvos no Brasil. Esse é um canal, Nali 62, Nali 62, Beispiel Unterseit. Você digita e você entra nesse blog. Aqui à direita você vai ter diversas matérias. Como agora vocês têm telepatia sintética. Telepatia sintética. Essa matéria é de um amigo ativista, Wellington Antônio Doninelli Pereira. Então, em qualquer canal que você digite esse nome, você vai encontrar algumas matérias em inglês e em português que poderão trazer conhecimento sobre os fatos. Vamos ver agora sobre a parceria nas lutas. Aqui se apresenta o Tribunal Penal Internacional, TPI, certo? O Tribunal Penal Internacional, regido pelo Estatuto de Roma, é o primeiro permanentemente tratado com base em tratado internacional, criado para ajudar a pôr fim à impunidade de autores de crimes mais graves que preocupa a comunidade internacional. Nós fazemos parte dessa comunidade internacional. Aqui eu vou apresentar uma pesquisa de Mônica Miranda, certo? Mônica Miranda é ativista, pesquisadora e é vítima. Ela diz o seguinte: tem gente por aí que ainda acha que a Terceira Guerra pode acontecer. Uma guerra com armas convencionais e talvez com armas nucleares também. Se acontecer uma guerra desse tipo, não seria a Terceira Guerra, seria a Quarta Guerra Mundial, pois a Terceira Guerra já aconteceu e foi ganha. Aqui nós temos a matéria da Mônica falando, fazendo um retrocesso, né? Desde George Bush, né, até os nossos dias. Vamos ver mais um pouquinho desse texto da Mônica. Quando George Bush anunciou a nova ordem mundial no seu discurso do Congresso de 11 de setembro de 1990, estava anunciando que, enfim, os Estados Unidos haviam ganho a Terceira Guerra e os países teriam que se alinhar à nova comunidade internacional ou sofrer as consequências. Sabemos o que acontece com países não alinhados como Coreia do Norte, Irã, Cuba, etc. Com as novas armas de energia dirigida, fica impossível qualquer país ganhar uma guerra dos Estados Unidos. Isso me faz lembrar da Guerra do Vietnã, onde foram usadas armas convencionais e os Estados Unidos perderam. Hoje em dia, os Estados Unidos só perdem uma guerra se quiser, se for sua estratégia. Ao meu ver, as duas guerras em que os Estados Unidos se meteram depois de 11 de setembro só estão acontecendo com armas convencionais, porque talvez seja parte da estratégia manter as armas de energia dirigidas secretamente ou secretas. Aqui no Brasil, nos últimos governos Dilma, Lula e FHC, o Brasil tem se mantido alinhado com os Estados Unidos com adesão ao consenso de Washington. Não temos soberania. As políticas econômicas adotadas pelos governos partem dos Estados Unidos. Tudo isso me lembra Francis Fukuyama no seu livro The End of History and the Last Man. No livro ele diz: o que nós podemos estar testemunhando não é só o fim da Guerra Fria ou a passagem de um período particular da história de pós-guerra, mas o fim da história como tal. Isso é o ponto final da evolução ideológica e a universalização da democracia liberal ocidental como a forma final do governo humano. Então, gente, é uma pesquisadora
é uma vítima, é uma TI, Mônica Miranda, no estado de São Paulo, tá? Essa é um dos componentes de resistência. Estou passando os textos para vocês aos poucos, pela dificuldade que eu sei que muitos têm, principalmente em termos de pesquisa. Agora abri uma nova página de depoimentos de vítima de crimes psicotrônicos. John Fitch, Austrália. Nós temos a Austrália aí presente, né? Vamos agora. Ele diz o seguinte: band, assédio, organizados por tortura, à distância, armas de energia dirigida e armas neurológicas. Eu fiz a tradução pelo Google, mas eu vou adequar ao entendimento de vocês. Eu apoio a campanha global para parar o uso, né, e secreto de armas e manipulação da população civil. Esta é uma versão atualizada do meu testemunho de tortura, que inclui novas sessões sobre a agressão e mutilação de minha família, meus vizinhos e meus amigos. Gostaria de chamar a atenção para os crimes atrozes cometidos por agências do governo dos Estados Unidos e com o consentimento e ou cumplicidade de muitos outros governos e agências de segurança. A ignorância e o sigilo absoluto em torno dessa situação e como a destruição física e mental dessa situação e vítimas como eu estão sendo submetidas a torturas descontrolada e não reconhecida, bem como a destruição física e mental. Não há relatos ou discussão sobre esse assunto, nunca foi tornado público. Eu era e ainda sou um massacrado, né, psicologicamente massacrado. Por favor, quem encontrar a história de minhas torturas abaixo, há muitas outras vítimas ao redor do mundo que estão submetidas a tortura e abusos semelhantes. Alguns desses relatos de tortura por armas de energia dirigidas e neurológicas contam em detalhes as violações dos direitos humanos e história de estupro, abuso sexual e outras mutilações físicas e mentais. Eles são monstruosos e cometem crimes contra a humanidade. Indescritivelmente uma atrocidade em si, que reúne o maior segredo digno de Orwell ou Stalin, a negação de qualquer apoio que suporte os tornar ainda mais horrendos e monstruosos. Minha história de abuso por armas de energia dirigida e neurológicas. Gente, a gente está vindo de São Paulo para a Austrália, tá? Eu enviei uma série de e-mails ativistas aos direitos humanos para serviços públicos e fórum a partir de 2003 até 2006. Meu ativismo para exercer o meu direito democrático de liberdade de expressão chegou ao conhecimento de uma extremista organização da segurança nos Estados Unidos em 2004. E desde então eu sofri violação total dos meus direitos humanos, minha liberdade e minha privacidade. Todos os aspectos e graus de minha liberdade humana, a minha individualidade, minha integridade e de minha saúde física, mental, são brutalmente atacados e mutilados. Esses criminosos têm o poder de colocar um ser humano no contínuo monitoramento remoto em qualquer lugar. Monitoram continuamente um cérebro humano a partir de uma distância, incluindo o comando de pensamento motor de reação e lendo imagens visuais. Continuamente entram diretamente em um cérebro humano a partir de uma distância, incluindo a capacidade de superar, controlar e alterar a consciência, presença de vozes nos cérebros, barulhos, outros distúrbios, imagens e cenários da realidade virtual. Interferem diretamente, abusam, torturam, chutam o corpo, incluindo execução remotamente. Procedimentos médicos avançados, interferem também diretamente, mudando a inserção de dados, remoto, arquivos, comunicações, evidências legais, mesmo durante evidências legais, transmissão para TV bidirecional ao vivo e outras telas e monitores, para vigilância e invasão de privacidade, controle de fluxo de informações, orquestração mundial de informações. Por esses meios que foram constantemente 24 horas sobre 24, 7 dias por 7, mentalmente e fisicamente monitorados, os circuitos estão sempre abertos, o meu cérebro e o corpo são brutalmente
são brutalmente e constantemente invadidos, sitiados e obrigados a reagir e responder, de 2004 até hoje. 2. Tortura de privação do sono, me obrigou desde então ao regime de controle do sono, que são submetidos a ratos de laboratório, todas as noites e todos os dias, de 2005 até hoje. 3. Constantemente sou submetida a tortura sensorial e mental, através de assaltos, denegrido, perturbações e assédios morais agressivos e implacáveis, invadido e sitiado diretamente no meu cérebro. Gente, essas são alguns depoimentos de testemunho. Aqui está escrito assim, João Passarinho, início da tortura 2003, endereço 5/8, tá aqui, Camp, ST, Tombury, Vic 3071 na Austrália, telefone tá aí, ó. O e-mail tá aí, John Fitch. Para quem duvida, tá? O canal é esse. Então nós estamos hoje mostrando para vocês que eu fiz 16 vídeos de direitos humanos mencionando. Agora o que nós estamos fazendo é mostrando um pouco através digamos assim, de depoimentos de vítimas. Deixa eu ver se eu consigo, agora as lesões corporais. Aqui nós temos Guerra Rampart, dispositivo de Dick Smith, mulheres britânicas. A pesquisa realizada no site Presentation de la Situation La coquetelera.net. Tá aí, tá escrito aí, ó, dano de armas eletromagnéticas. Walter Braunwart, autor americano de Controle da Mente, diz que em 1989, pelo menos um grupo de mulheres inglesas foram cobaias e expostas na Guerra de Rampart. Certos tipos de raios de micro-ondas EHF, nas palavras de Braunwart, essas experiências sobre anão americanos são cobertas pela Casa Branca. Tá aí. Essa afirmação recebeu sua credibilidade desde a experimentação selvagem de controle da mente realizada pela CIA, que foram aplicados pelo famoso psiquiatra. Qual que é o famoso psiquiatra? Ewen Cameron, canadense de Montreal. De novo, os cidadãos dos Estados Unidos e, portanto, dispensáveis sintomas específicos entre mulheres inglesas que foram expostas a esses raios ao protestar contra armas nucleares e as consequências dos resíduos na Inglaterra. Me desculpem. Vamos ver quais são esses sintomas. Primeiro, ciclos menstruais. 2, abortos. 3, problemas ginecológicos. 4, queimaduras na retina. 5, problemas de audição. 6, tumores de crescimento rápido. E nessa altura, os manifestantes foram confinados por longos períodos em tendas, onde foi irradiada com um ângulo de emissão de ondas selecionadas para criar a longo prazo, em vez de graves e fatais, que essa criação desses danos fossem realizadas a curto prazo. Detectar armas. Infelizmente para as mulheres inglesas não há nenhum dispositivo público, para detectar bombardeio psicotrônico. Na Austrália existe um dispositivo de Dick Smith com detector de fugas de micro-ondas. Originalmente, a intenção era cercar a vedação de borracha do forno de micro-ondas para detectar vazamentos de radiação. Se um vazamento foi detectado, foi então necessário modificar a vedação com urgência. O detector de vazamento de micro-ondas é direcional e é capaz de capturar uma psicotrônica transmissão onde é fraca, com 1 miliwatts por centímetro quadrado. É, portanto, muito sensível. A investigação médica nos Estados Unidos tem demonstrado que a exposição contínua ao baixo nível
pode causar sérios problemas para os olhos, tais como cataratas. Pesquisas realizadas em grupo de mulheres que foram expostas a tal vazamento de micro-ondas no local do trabalho por meses. Em cada caso, o nível de lesão é proporcional à distância entre o forno de micro-ondas a partir do qual ocorre o vazamento. Proteção contra armas micro-ondas. No caso dessas inglesas manifestantes, Boulwart sugeriu cobrir as suas tendas com papel alumínio. Eles fizeram e os efeitos foram cessados imediatamente. O mínimo de proteção possível psicotrônico, onde há radiação, podem ser presos da mesma maneira com uma folha de alumínio para assar colocado em um prato do forno, o que reflete as ondas, impedindo assim o alimento de cozinhar. O fato de micro-ondas cozinhar alimentos usando vibrações que agitam as moléculas, em vez de o aquecimento, explica os danos causados às manifestantes britânicas. Artigo Joy Viales para a revista New Dawn. Caixa postal tá aí, Melbourne, Austrália, certo? Então, tudo, gente, tem uma verdade, nós estamos fazendo, realmente é verdade, tá? Ocorrem esses crimes, eu acabei de provar para vocês, através de uma vítima da Austrália e uma vítima do Brasil. Voltaremos a pouco para novos vídeos com novos testemunhos e depoimentos. Nalídia Araújo Leite, de Barra Velha, Santa Catarina, Brasil.